E aí, mamães, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer um tour pelo meu corpo. Mas calma, que eu não vou aparecer pelado, que eu não sou doida, né? E também não quero traumatizar ninguém. Mas na verdade, gente, eu vou falar um pouco. Eu até postei um vídeo falando sobre sexo pós-parto, né? Compartilhei um pouco com vocês. E vou aproveitar e contar em detalhes exatamente o que mudou no meu corpo depois que eu tive a neném, quais foram as consequências, e vou dar mais ênfase à questão da laceração, falar com mais detalhe pra vocês, o tipo de laceração que eu tive e como tá sendo a minha vida depois disso, o que mudou. Mas antes, é claro, da gente começar esse vídeo, eu quero pedir a você que já inscreva-se nesse canal se você não é inscrita, deixe seu like, compartilhe esse vídeo também, lembrando que sai vídeo todos os dias às 9h15 da noite e ao meio-dia no domingo, tá bom? E ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Vamos lá. Gente, eu sempre tive estrias, né? Então vou começar pelas estrias. Sempre tive nas pernas, né? Assim, perto do bumbum e tudo. Só que não era algo tão grande. E quando eu engravidei, eu já fiquei desesperado em ter. Usei um creme que a médica passou pra mim. E ok, beleza. Só que quando a barriga começou a crescer, eu já não conseguia mais enxergar aqui mais embaixo como estava a situação. E aí eu acabei não passando creme na região mais embaixo, próximo ali da... tá? Teve um dia que eu simplesmente olhei no espelho e resolvi levantar a barriga e eu vi. Tava assim, uma tempestade. Era raio pra tudo quanto é lado na barriga. E aí já não adiantava passar creme, porque já tinha estourado muito. E aí o jeito foi aceitar que doía menos. Aí eu tive estrias no peito também, que eu não tinha, e as estrias da perna que eu sempre tive aqui do lado, no quadril assim, estouraram, ficaram maiores do que era, né? Então essa foi uma consequência que eu tive com relação a estrias. Com relação à barriga, graças a Deus a minha barriga, ela voltou muito rápido. Eu não estou em forma, eu sei disso, eu tenho total consciência, mas quando eu ganhei a neném, ela voltou muito rápido. Então assim, eu estou exatamente com a barriga que eu estava antes de engravidar. Não tá certinha, não tá bonita, mas tá igual. Então, tipo assim, não ficou tão flácida, ficou um pouco, mas uma coisa muito mínima, assim, que nada que uma abdominalzinha resolva, né? Então, com relação a isso, eu fiquei feliz, porque minha barriga cresceu muito, gente. Minha barriga tava muito grande nas últimas semanas. Eu mal conseguia andar direito. Então eu achei que depois que a neném nascesse, eu ia levar um bom tempo ali com a pele flácida, com a barriga flácida. Só que graças a Deus, nesse ponto aí, eu não tive problema, né? Então, ficou bem. Relação ao inchaço, gente, graças a Deus, desinchei bastante. Estou até com o peso que eu engravidei, então recuperei muito rápido. Na verdade, acho que com 3 meses já estava com o mesmo peso que eu estava quando eu engravidei, né? Na primeira semana mesmo que eu ganhei neném, já tinha ido embora 5 quilos, porque 4 era dela e 1 era de água, placenta e tudo mais. Só pra deixar claro, eu engordei 10 quilos no total na gravidez, tá? Então esses 10 quilos que eu engordei já foram embora, graças a Deus. Agora é só peso de sem vergonhice mesmo que eu tenho que tirar, né? Uma vergonha na cara, fazer um exercício, uma dietinha, né? Que aí a gente consegue. Porque assim, quando eu falo com as pessoas que eu tô acima do peso, assim, ficam assim, não, mas é que você acabou de ter filho agora. Gente, é porque elas concordam, mas elas têm medo de concordar. Mas, gente, não, o peso do neném eu já perdi, era 10 quilos. Eu já perdi os 10 quilos. Agora eu estou com peso a mais de safadeza, que eu engordei antes de engravidar e que eu preciso perder, tá bom? Fique bem claro isso, tá? Você aí que me conhece, não precisa falar assim, não, Mari, você acabou de ter filho. Não, porque o que eu engordei na gravidez, eu já perdi. Agora é tomar vergonha na cara e perder esse peso aqui que eu ganhei bem antes. Vamos lá. E agora, já falei com vocês detalhes do meu corpo sobre a gestação, vou falar sobre laceração. Gente, a laceração é um corte que dá ali sabe? Exatamente isso ali. Quando a criança sai, você imagina assim, né? Um bonequinho bem pequenininho que vai se abrindo. É um músculo, né? A nossa coleguinha músculo ali, que ela abre. Ela dilata, ok e tal. E a criança passa. Toda mulher que pare normal tem laceração? Não. Tem mulher que a criança nasce e não rasga,
tranquilo. A criança só precisa, depois que sai, começar a voltar lá, a se recolher na sua insignificância e voltar a ser o que é. A laceração é quando a criança é um pouco maior, no meu caso, uma criança de 4 quilos, você atenta, que quando abre tudo ali, as comportas, sabe? Aí já não tem mais espaço suficiente, já não tem mais o que esticar. Aí essa pele aqui embaixo, ela começa a rasgar. Antigamente, os médicos já cortavam logo e tiravam a criança. Hoje em dia, é errado, é proibido, é visto como violência obstétrica, então não pode de jeito nenhum, tá? Tem que deixar naturalmente. Tem que ver, se o corpo da mulher expulsar, ok, senão ele vai sozinho rasgar. E aí começa a rasgar. Em alguns casos, é só uma piquezinha de nada que precisa, a criança sai, que é de primeiro grau. Em outros casos, abre um pouquinho mais, rasga um pouquinho mais, que é de segundo grau. Em outros casos, ela abre bastante e chega bem perto do amigo oculto, que é de terceiro grau. Mas bem perto, não chega lá, bem perto, que é de terceiro grau. E aí, em caso que a criança é bem grande, que eu acho que até um caso de uma colega, uma amizade que eu fiz lá na UTI, que a menina falou comigo lá, que a mãe dela nasceu muito maior do que a minha, então provavelmente ela foi de 4 graus, ela deve ficar internada por conta disso. A laceração de 4 grau, gente, é tudo, é quando os caminhos se abrem por completo. O que é em cima se encontra com o que é de baixo e ali vira uma coisa só, tá? Eu vou botar pra vocês aqui a imagem pra vocês verem, aqui, vou botar a imagem pra vocês verem a diferença de cada tipo de laceração pra vocês verem agora. Tá vendo? É exatamente isso. A minha foi de terceiro grau, ou seja, se a Betina fosse um pouquinho mais gordinha, um pouquinho maiorzinha, eu estava prestes a abrir o caminho no meio do mar aí, né? Mas cheguei bem perto. Então, a de terceiro grau é o tipo de laceração que eu tive, né? Então, chegou bem perto do gol, mas graças a Deus não foi. E aí, o que acontece, gente? A recuperação teria que ser igual de parto cesáreo. Eu teria que não me mover muito. Eu conseguiria fazer as coisas, mas eu teria sempre que repousar, porque eu levei pontos ali embaixo, por dentro, por tudo quanto é lado, e eu precisava ter repousado, porque, como eu já falei no outro vídeo, eu sentia muitas dores, que eu não descansava. Então, quando você sofre uma laceração, primeiro, segundo, terceiro grau, não importa, você tem que recuperar, você tem que descansar pra evitar que doa, né? E tomar sempre um remedinho pra poder ajudar. Então, eu sentia muitas dores nas primeiras semanas, tá? Por conta disso, porque eu não descansava. Então, eu andava pra lá e pra cá, achava que podia. Isso me gerou muitas dores. Hoje em dia, existe uma diferença? Mudou alguma coisa no meu corpo? Gente, primeiro, deixa eu responder pra vocês. Cagar e mijar, normal, tá? Consegue. Na primeira semana mesmo, eu consegui ir no banheiro. Eu só não consegui fazer o número 2 na primeira semana. Não é porque eu não conseguia, é porque o organismo ainda estava voltando pro lugar. Então eu não produzia, né, assim, eu comia, era 1, 2, acho que eu fiquei uns 4, 5 dias, uns 4 dias sem ir no banheiro, mas era completamente normal, porque eu não produzia pra fazer o troço lá, né? Então eu não ia no banheiro por conta disso. Quando eu comecei a sentir vontade de ir, eu ia bem devagarzinho, né, comer, porque dá medo de estourar, assim, a gente sente medo de vai estourar tudo, mas não estoura, tá? É comer, é beber muita água para poder ajudar a fluir bastante no negócio, que sai, tá? E aí, o que acontece? Nas primeiras semanas, eu tive muito trabalho, porque sempre que eu ia ao banheiro, fazer o número 2, eu não conseguia. Na verdade, até hoje, eu não uso papel higiênico para me limpar. Ih, tô me expondo demais, gente. É sério, eu não uso porque eu já acostumei a sempre ter que lavar, porque eu ia no banheiro, eu não conseguia. Sujava na frente. Eu ia limpar, era como se passasse direto. Então, eu sempre tinha que estar lavando tudo, porque eu tinha medo, de repente, passar alguma coisa assim e não perceber, acabar tendo fezes na região ali, né, do negócio, e ter uma bactéria, ter uma infecção, alguma coisa. Então, eu morro de medo dessas coisas. Então, isso mudou. Então, eu não consigo mais usar o papel, porque eu não confio
né, por conta dessa experiência. Eu sinto diferença sim, até hoje, a minha já vai fazer 5 meses, e de vez em quando eu dou uma olhada e tudo, assim, voltou a mais ou menos ao lugar, voltou, mas palpando ali eu vejo que não é a mesma coisa, tá? Porque assim, o que acontece? Quando abre o vale, o vale da morte ali, a costura, o ponto que eles dão, é meio que interno, né? Então por fora, assim, você sente que é como se estivesse aberto ainda, mas você sente os pontos, então você sente que tá fechado o trem. Só que é como é que eu posso dizer? É uma costura, tá fechado ali, bonitinho, mas é como se tivesse um pouco de pele por cima, assim, então você sente que é como se tivesse aberto, mas não tá aberto. Não sei se deu pra entender, mas é mais ou menos isso, né? A sensação é de que tá sempre aberto, mas não tá. Se você olhar no espelho, você vai ver que não tá. Olhar o seu. Eu não vou mostrar muito pra ninguém, não. Então, assim, eu já falei no vídeo sobre sexo pós-parto, né, que se mexeu muito com a minha autoestima, né? E quando eu sinto, por exemplo, muita dor de barriga, assim, o negócio tá desarranjado, então eu não posso nem pensar em sair de casa, assim, eu não posso nem pensar em dar um mole, porque, gente, infelizmente, tem hora que eu não consigo manter por muito tempo. Sabe quando você consegue segurar um bom tempo? Não dá mais. Eu consigo segurar, mas se começar a tocar o alarme, eu tenho que ir pro banheiro, porque não dá mais pra segurar tanto quanto eu segurava antes. Isso pra mim mudou, apesar de que, igual eu falei, a laceração não chegou até o amigo oculto, mas de alguma forma influenciou, né? Então o que mudou na minha vida eu não posso ficar muito tempo segurando. Então quando você me vê indo pro banheiro, deixa eu ir na frente, pelo amor de Deus, não faz eu pagar um mico não de fazer merda em público. E eu não consigo, eu não uso mais, não faço uso do papel higiênico quando eu faço número 2, só quando eu faço número 1, porque eu não confio mais, por conta da experiência que eu tive de sempre ter um pouco ali no lugar onde não devia. E é isso, eu demorei a me adaptar com isso, mas eu já tô percebendo que tá começando a mudar. As coisas estão começando a voltar ao lugar, né? Então isso me anima um pouco, né? Então quando a gente começa a ver que tá começando a recuperar algumas coisas, isso dá um certo ânimo. É assim que ficou meu corpo no pós-parto. Isso não significa que toda mulher que pare normal vai passar por isso. Não sei como é cesárea, não tive cesárea, então não posso te falar como é, o que muda no corpo, se muda uma coisa ou não. Mas esse é o meu relato, né? Mas assim, não quero te assustar, tá bom? De repente você tá aí querendo ter um parto normal, mas tá com medo do que eu tô falando. Depende muito do tamanho da criança, tá? Se é uma criança de até 3 kg e pouco, gente, é tranquila. A criança nasce ali, beleza. Provavelmente nem laceração tem, se tem de 1 ou 2º grau. Coisa de boa, tá? Então é só você ficar atento ao tamanho da criança. Procurar ter certeza de qual o peso dela, bonitinho, pra você já se preparando, né? E entender que o que vai acontecer e aceitar o processo da sua vida, as mudanças do seu corpo e tudo isso. Aprender, gente, a conviver com a diferença, né? Porque realmente você muda tudo. E é isso. Não se assuste, tá? Vai com calma, confia que vai dar certo, tá bom? Então é isso, gente. Foi muito bom compartilhar mais um pouco da minha intimidade com vocês, tá? E é isso. Já deixei o recadinho pra você se inscrever, deixar like, compartilhar e ativar notificações. E agora deixa um comentário o que você achou disso, tá bom? Super beijo, fiquem com Deus e até mais.